O que vai acontecer na grande tribulação, hein? Tem muita coisa aqui, tem tanta coisa. Por que a gente vai passar por grande tribulação? Por que haverá a grande tribulação? Meu Porque alguns Deus. estarão nela, o que vai acontecer. Isso são coisas que precisam de resposta. Será que tá perto? Será que tá longe? Está mais perto do que nós pensamos. Irmãos, nessa live nós vamos tratar sobre esse assunto da grande tribulação. Vamos conversar muito sobre fim dos tempos, sobre o porquê da grande tribulação, o que vai acontecer, a igreja vai estar ou não vai estar, qual que é o papel do Senhor, né? Sim. Vamos tocar em vários assuntos aqui juntos, mas vamos falar um pouco sobre esse momento de perseguição que a Bíblia profetiza sobre a Terra, né? Isso. Que a Bíblia chama esse tempo, Guilherme, de o tempo do fim. O tempo do fim, no qual está inserido a parte mais quente de todo o processo, que é chamado de a tribulação, a grande ou a grande tribulação. Ele é um período de 7 anos, de acordo com o que as Escrituras revelam, o tempo do fim. E dentro do tempo do fim, a última metade desse tempo é a grande tribulação. Muito bom. E isso nós precisamos enxergar à luz da Escritura. E vamos começar com essa live aqui hoje, né? Vamos começar com uma palavra de introdução, considerando alguns detalhes importantes. Eu já falei pro Guilherme, provavelmente nós não vamos encerrar esse assunto hoje, né? Isso aqui vai ser uma daquelas lives assim de série, igual o que acontece depois da morte. A gente está devendo outras 2 lives aqui, já combinei com o Gui de fazer uma amanhã sobre o divórcio, a parte 2, que ficou faltando, né? Nós vamos tentar gravar amanhã. E nós vamos dando sequência, irmãos, porque é muito assunto. Só para vocês terem ideia, são pelo menos, daria pra gente ficar aqui pelo menos em 300 passagens bíblicas, considerando o assunto da grande tribulação, sobre o povo judeu, sobre a igreja e sobre os gentios nesse período. Então imagina, dá um ano inteiro de compartilhar. Daria para ficar o ano todo falando. Irmãos, então já peguem suas Bíblias, né? Você que pode acompanhar na Bíblia, a gente aconselha que você acompanhe nas Escrituras. Para não dizer, fulano de tal falou, o ciclano falou. Não comam com farinha que a gente traz, sejam berianos, olhem para as Escrituras, até porque aí tem peso de realidade. Sim. Porque às vezes a gente fala um negócio, vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro, mas se você conferir na palavra é diferente. Né? Você que não pode, conforme você vai acompanhando aqui, depois anote esses textos para você ler depois. Às vezes você está na rua, né, se movimentando, enquanto você acompanha com a gente. Mas não deixe de conferir nas Escrituras, né? Exatamente. É importante, né, Gui? Dan. É. Tô chamando você do meu nome. Né? Certamente, né? Não podemos comer nada com farinha aqui. Nós não temos o propósito aqui de fazer nada que você possa acreditar sem ter base nas Escrituras, porque não é fé na fé. É fé na palavra de Deus. E é interessante isso, né, Dan? Porque quando a gente vê na palavra é diferente para nós. É diferente, porque aí não é o fulano que falou, não é a eu opinião do Beltrano. Eu acho que Não, a palavra diz, está escrito. Né? E como diz em Isaías capítulo 8, a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a luz, jamais enxergarão a alvorada. Então, se nós queremos luz, se nós queremos ter clareza do que realmente vai acontecer, vamos parar, gente, de ficar escutando palpiteiro. Vamos nos submeter ao que a Escritura declara, o que a profecia que não pode falhar. As Escrituras que Jesus diz, do qual não vai passar nenhum tio nem o i até que tudo se cumpra. É a isso que nós devemos olhar. Amém. Né? Amém. Então, esse é o nosso desejo aqui. Então vamos orar? Nós estamos sendo repartidos por uma coluna aqui, ó. Mas, irmão, é só no vídeo, tá? Nós estamos juntos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por essa manhã. Sim, Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua vida em nós. Amém. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui com o Dani, Senhor, desfrutando Senhor. das Escrituras juntos. Sim, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Amém. A gente pede que o Senhor possa abrir as Escrituras para nós e que os nossos olhos possam desejar realmente enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor disse para nós. Amém. Né? E desfrutar disso. Amém. Não para nosso medo, mas para nós confiarmos em Ti mesmo, sabendo que as Suas palavras se cumprirão e o Senhor estará conosco, Senhor. Amém. Né? Então, fala conosco nesses dias, aviva o nosso interior, Amém. dá sabedoria para o Dani também para expor as Escrituras, Senhor. Amém. Para mim, fazer perguntas para ele também. Amém. E para ficar mais proveitoso esse tempo. É verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Dan? Então, e aí? Vamos lá. Eu queria só introduzir primeiro uma questão aqui para todo mundo que está assistindo. Existem algumas escolas de interpretação, e eu tenho que tocar nelas aqui antes de entrar no texto, só para falar por que eu vou seguir a forma que nós vamos seguir para estudar a palavra aqui. Existe uma chamada escola de estudo profético chamada preterismo.
O preterismo é uma interpretação que surge na história da igreja que acredita que as profecias apocalípticas de Jesus, em Mateus 24 e 25, o livro de Apocalipse praticamente todo, eles dizem que tudo se cumpriu no primeiro século da história da igreja. Eles vão dizer, por exemplo, que o que Jesus falou em Mateus 24, que vai ser o tema do nosso estudo aqui hoje, Se cumpre de início, em 70. tudo se cumpriu no ano 70, tudo já se realizou, né? Jesus só estava falando da destruição do templo, era uma coisa ligada ao exército romano enviado por Vespasiano e comandado pelo general Tito, que depois se torna imperador. Tudo já se deu ali. Isso é preterismo. Isso é preterismo. O que é preterismo? Vem de pretérito, passado. É a interpretação que joga tudo para o passado. Então eles não acreditam em nada futurista nas escrituras. Né? Eles não acreditam que as profecias dizem respeito ao futuro. E aí, olha só que interessante, agora eu quero dar um dado aqui. Qual é a base deles para dizer isso? Eles não são totalmente sem base, embora a base está errada, está distorcida. Eles pegam o texto de Mateus 24 e Lucas 21, que está narrando a mesma ocasião de discurso de Jesus, e eles dizem que é a mesma coisa os dois textos. É aqui que está a falha deles. Porque, veja só, Jesus disse as duas coisas, tanto que está em Mateus 24 como em Lucas 21. Mas cada um dos apóstolos registrou uma das coisas. Então não é, embora o discurso foi falado da mesma ocasião, não é o mesmo discurso. E o erro do preterismo é dizer que Lucas 21 corresponde a Mateus 24. Você vai ver, por exemplo, que Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que é um grego. A Bíblia não tem autores fora dos judeus. Só Lucas. Até Paulo, que foi apóstolo dos gentios, era um judeu. Né? Então todos os autores bíblicos são judeus. Né? Alguns falam que Jó pode ser o autor do próprio Jó, tudo bem, mas alguns até acreditam que foi Moisés que escreveu. De todo jeito, a Bíblia foi composta por judeus do Oriente. Só tem um ocidental grego, que é Lucas. E Lucas está escrevendo o evangelho dele para os gentios, para o mundo. Então Lucas ele vai colocar no capítulo 21 dele palavras de Jesus que diz respeito à igreja. Ele vai falar das coisas que dizem respeito ao tempo que os discípulos tivessem vivendo no período final. Certo? E então o que Lucas vai fazer? Ele vai tratar com a advertência de Jesus para os cristãos até o final do primeiro século e depois ele vai pular para os últimos 7 anos dessa era, no discurso dele. A gente vai ver isso com o tempo. Agora, Mateus não. Mateus é um evangelho escrito para o público judeu. Então Mateus vai tocar em coisas que não aparecem no evangelho de Lucas. Por exemplo, é só Mateus que diz que aqueles discípulos do Senhor na Judéia deveriam orar para que a fuga deles não se desse no sábado. Mas por que sábado? Porque o povo judeu tem que guardar o sábado. Como é que eles vão fugir no dia de sábado se eles têm que guardar a lei de não violar o sábado? Interessante que Lucas escreve para Teófilo, né? Ou alguns vão fazer. Isso. Mas se fosse. Ele está escrevendo para um outro gentil. Para um outro gentil. Provavelmente um procônsul romano. Né? Ou um tribuno romano. Né? Porque ele fala, escrevi, visto que muitos empreenderam uma grande e laboriosa tarefa de escrever as coisas que se deram entre nós, também me pareceu, depois de acurada investigação, né, digno de fazer notado, ó excelentíssimo Teófilo. E ele chama Teófilo de excelentíssimo, é um título de importância e de autoridade no Império Romano. Então Lucas está escrevendo para o público gentil, o destinatário, como o Gui bem lembrou aqui, específico dele é Teófilo, um outro gentil. Ele não toca em questões do âmbito, do nicho, da situação profética judaica. Agora Mateus faz isso. Até porque um gentil nem sabe das profecias. Né? Exatamente. Então Lucas está preocupado com o que a igreja ia passar no começo do século e no final da era. Você vai ver que o discurso dele só fica dentro dessas duas áreas. Ele só pega... Ou seja, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, irmãos. Eu vou falar como o Gui fala às vezes. Dá uns foguinhos, uns corações, vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Vai dizendo se vocês estão entendendo aí. Eu não consigo ler daqui, mas o Gui vai lendo aí para saber se está ficando compreensível isso. O que está acontecendo é o seguinte. Jesus falou as duas coisas no sermão profético do Monte das Oliveiras. Mas Lucas só registrou as coisas que eram importantes para a igreja no final do primeiro século e nos últimos 7 anos dessa era. Ele não menciona as questões ligadas aos problemas da comunidade judaica, do tempo em que os discípulos, no âmbito de Israel, passariam naquele período. E isso que é diferente. Então você vai ver que Lucas menciona os exércitos romanos, Mateus não menciona. E isso não é porque Lucas está errando ou falhando na não, é porque cada um pegou. Tem um foco.
Tem um foco. É por isso que tem 4 evangelhos. Tem um público diferente. Ele tem um público diferente, ele quer ensinar coisas diferentes. E não quer dizer que se Jesus falou o que está em Lucas, ele não tenha falado o que está escrito em Mateus. É igual, por exemplo, eu chego na casa do Guilherme e aí eu gosto muito de comer alface. Né? Embora eu não goste muito de comer alface, tá? Todo mundo me conhece, sabe que eu não gosto de alface. Alface pra mim tem gosto de mato. Eu gosto. Mas o Gui gosta muito de alface. Então eu vou falar assim, eu gosto de carne e o Gui gosta de alface. Aí chegamos ali, a Júlia faz um almoço pra gente, põe alface, põe carne, né? E aí tem um outro irmão ali junto com a gente que gosta de comer muito milho, creme de milho. Aí a hora que acaba o almoço, a gente encontra um outro amigo na rua, cada um de nós encontra esse mesmo amigo. O amigo pergunta assim, como é que foi o almoço? O Guilherme fala, nossa, mas tinha uma salada de alface, parece que eu vou falar pra você. E não menciona nada da carne. Por quê? Porque as coisas que chamam a atenção do Guilherme são diferentes das que chamam a minha atenção. Como diz o irmão Gino, o Senhor escolheu autores próprios, com experiências próprias, com visão própria, com ênfase própria, com traumas próprios vividos na vida. A Júlia mesmo ia falar assim, nossa, esse creme de milho... Creme de milho que maravilhoso. Eu não tô nem ligando pro creme de milho, pro alface, tô ligando pra carne que eu vou comer, né? Não, o creme de milho eu também gosto, tá? Mas a carne, meu Deus do céu, não tem nem como lembrar. Então, gente, é isso que está acontecendo. Cada um tem uma ênfase, cada um tem um ângulo de observação. Então, Lucas vai mencionar, por exemplo, os exércitos romanos e Mateus não menciona o exército romano. Aparentemente, parece que os dois mencionam a mesma coisa. Nós vamos ver que não. Mateus menciona Jerusalém cercada e a abominação desoladora. Lucas não menciona a abominação desoladora e só menciona o exército romano. Tá vendo? Então não é o mesmo tempo. Outra coisa, Mateus menciona o sábado, Lucas não menciona o sábado. Lucas menciona os discípulos fugirem quando verem Jerusalém cercado dos exércitos romanos. Mateus menciona que os judeus devem fugir quando virem a abominação e não os exércitos cercando a cidade. Então são coisas diferentes. Então o discurso duplo foi falado na mesma ocasião, mas cada apóstolo registrou porque a ênfase era diferente. Isso tem que ficar claro. Por isso, esse é o erro do preterismo. É dizer que Mateus capítulo 24 corresponde em tudo a Lucas 21. Aí eles jogam que a abominação desoladora que Jesus falou em Mateus 24 corresponde ao cerco romano no ano 70, conforme Lucas falou. Isso não é verdade. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Tá? Então o preterismo é a escola que joga tudo para o passado, sendo que as profecias de Jesus têm cumprimento futuro. Então a nossa linha de observação é o que nós podemos chamar de escola futurista. Tá? É a escola futurista. Claro que tem dentro da escola... Além dessas? Ou essas são as mais conhecidas? Essas são as mais conhecidas. Porque os presbiterianos são preteristas? Tem a chamada escola escatológica protestante clássica, que ela não é preterista para dizer que se cumpriu no primeiro século, mas a escola protestante clássica ela pega o cumprimento das profecias escatológicas para o período da perseguição papal. E aí eles vão dizer que Roma é a cidade do anticristo, é a Babilônia, que o Papa é o anticristo. Isso é um erro, né, que também vem da ênfase errada que os reformadores deram no período da Reforma, quando eles estavam estudando as Escrituras e assim, então, tentando encaixar os textos dentro da experiência. É isso que eu tenho falado várias vezes em vários vídeos e lives aqui com os irmãos. Nós não podemos pegar o nosso tempo e forçar a profecia a caber nele. Nós temos que pegar a profecia e filtrar o nosso tempo por ela. Não fazer o contrário. E esse foi o erro dos reformadores. Então tem 3 pontos principais. O protestantismo clássico escatológico fala que é o tempo da perseguição papal e o Papa. O preterismo joga tudo para o primeiro século. E o futurismo, que é aquilo que nós vamos tentar expor aqui para os irmãos, certo? É a que diz que as profecias do Apocalipse são futuras. Que as profecias do pequeno Apocalipse sinótico de Jesus, pequeno Apocalipse sinótico, por quê? Porque as profecias finais de Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. São todas futuras também. Também tem um outro dado aqui, Gui, só para complementar essa primeira parte. Tudo isso aqui é introdução, gente, mas eu acho importante falar que senão não tem como a gente avançar. Em Apocalipse capítulo 4, capítulo 1 primeiro, Jesus fala assim: João, escreve as coisas que viste, as que são, e aquelas pelas quais eu ainda hei de te aparecer. Qual é a data que João está escrevendo no livro de Apocalipse? Aqui o pretinho já cai por terra na hora.
Porque o preterismo diz que tudo se cumpriu no ano 70. Mas João escreveu depois disso. João escreveu o Apocalipse no ano 94 depois de Cristo, gente. 24 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém. Se tudo se cumpriu até o ano 70, então o Apocalipse não tem sentido. Não é profético. Não é profético. E outra, você pode falar, não, mas João está falando do que aconteceu no passado. Não, mas Cristo fala para ele que vai revelar coisas futuras para ele. Coisas que ainda serão mostradas. Então o próprio livro de Apocalipse está jogando a mensagem de João como uma profecia, porque o capítulo 1, versículo 3 fala: bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia deste livro. Então é uma profecia, não é um relato histórico, é uma profecia. E depois Cristo diz que ainda vai aparecer e ainda vai revelar futuramente para João outras coisas. Isso no ano 94. Segundo Irineu de Leão, segundo Policarpo de Esmirna, João foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, e ele ficou ali na ilha de Patmos até Domiciano ser sucedido por Nerva. E Nerva sucedeu Domiciano mais ou menos no ano 96. Então João teria escrito Apocalipse entre o ano 94 e 95, no mais tardar. E o exílio de João se deu no ano 94. Isso é muito bom. Então, nesse período, isso está nos pais da igreja, você pode ler. Isso são aqueles pais apostólicos, aqueles que conheceram os apóstolos. Policarpo comia na mesa do apóstolo João. Irineu de Leão era amigo de Policarpo, e ele relata isso nos livros dele. Né? Também Orígenes diz a mesma coisa nos seus livros. Eusébio de Cesareia assim o narra. Então, João está no ano 94 falando de coisas futuras. Preterismo, gente, caiu por terra. Respeito se você quiser seguir a sua opinião aí. Mas não tem como. Não tem sustentação histórica, não tem sustentação, porque vai contra o que a própria palavra estabelece. E para acabar de matar o negócio, né, esmagar a cabeça do negócio aqui, você pega o capítulo 4 de Apocalipse, depois que João tem a visão do Cristo glorificado no capítulo 1, a visão das 7 igrejas, que são as coisas que estão acontecendo. No capítulo 4, João fala assim: depois destas coisas, vi uma porta aberta do céu, bem como também a primeira voz que me disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, no ano 94 isso está acontecendo, as coisas que devem acontecer depois. Pronto, irmão, acabou. Tá, isso que ele tá falando no ano 94, pra quem entrou agora, ele tá falando ano 94 depois de Cristo, não é 1994 não, tá? É ano 94 depois de Cristo, da era cristã, tá? Lá no ano 94, João ouve a voz do céu falar: eu vou te mostrar as coisas que devem suceder depois. Então, do capítulo 4 para frente de Apocalipse, tudo foi jogado para o futuro. E de ano 70, a destruição de Israel já tinha acontecido. O ano 70 já tinha acontecido. Então, não tem como você dizer para mim que o livro de Apocalipse está registrando coisas do primeiro século. Porque o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que a voz do céu falou que as profecias do livro eram futuras, incluindo selos, né? Trombetas, taças, grande tribulação, Babilônia, surgimento do anticristo, o reinado de Cristo, tudo é futuro. Aqui cai por terra também o amilenismo. Aqui cai por terra o pós-milenismo, porque o Apocalipse é profecia e é futuro. Maravilha. Então, nessa ênfase, depois de entender isso, a gente vai poder ler Mateus capítulo 24 e fazer as seguintes e necessárias observações do texto. Irmãos, antes da gente começar aqui agora, curta essa live bastante, manda aí para uns 10 amigos seus, fala, bora estudar as escrituras. Eu acho que aqui a gente já foi falado coisas que já edificaram bastante, né, e já vai trazendo bastante clareza. Então manda aí para aqueles irmãos que você acha que esse assunto pode ser edificante para eles, seja para eles verem agora, seja para eles verem depois, tá? Mas não deixe de compartilhar, não, curte bastante. Agora nós estamos em 250 irmãos somados às redes, mas nós podemos chegar em mais irmãos ainda, né? Sim. Sei que não é um horário tão favorável, mas compartilha, não deixe de compartilhar, não. Se tem sido rico para você, com certeza vai ser rico para outros irmãos. Quanto mais os irmãos curtirem, mais longe a gente chega. Quanto mais os irmãos compartilharem também, tá? Isso. E as perguntas dos irmãos podem mandar na caixinha de perguntas aqui, a gente responde no final da live aqui, tá? Isso mesmo. Vambora, Dan. Vamos lá. Mateus capítulo 24, então, Gui. Vamos começar essa questão pelo que o próprio Jesus falou. É interessante, né, Daniel? Porque às vezes as pessoas falam assim,
o que fala do tempo do fim é Apocalipse. Mas não, né? Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. Sim, né? O Apocalipse, na verdade, Gui, ele é uma colheita de tudo que foi semeado em outro lugar da Escritura. Olha que interessante. Né? Então, qual é a chave para você ler o Apocalipse? Você tem que pegar tudo que está lá e ver lá desde o começo de Gênesis onde foi mencionado a primeira vez. Porque tem muitas palavras, símbolos e coisas usadas que já foram citadas em outro texto. Só que em Apocalipse está tá a colheita de tudo isso. Tá o fruto maduro já. Mas você tem que ver onde começou. Para ver o desenvolvimento. E figuras sobre essas coisas a gente tem na Bíblia inteira. Na né? Bíblia tem toda. Gênesis, Os né? profetas, as palavras do próprio Senhor Jesus, as profecias feitas por Paulo e Pedro nas suas epístolas. Tudo tem que ser analisado antes de chegar ao Apocalipse. O livro de Daniel. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Você não tem como entender Apocalipse sem entender Daniel. Então, isso é muito importante. Agora, aqui, a gente poderia conhecer esse assunto por vários ângulos. Pelos profetas, pelas profecias de Moisés, pelo cântico de Moisés na Torá, em Deuteronômio. A gente poderia começar isso aqui por Oséias, por Isaías, né? Por Daniel. Mas vamos começar pelas palavras do próprio Senhor Jesus, porque elas são as palavras do Verbo encarnado, né? Elas são a semente pelo qual se desenvolve todo o mistério dentro do Novo Testamento. Ô Dan, antes de você entrar nas palavras de Jesus, uma coisa, às vezes você poderia falar de forma rápida aqui, os irmãos... Porque, tipo assim, qual que é o objetivo de Deus em tudo isso? Porque, tipo assim, não na grande tribulação, mas o objetivo de Deus na história, para que fique mais compreensível a existência desse tempo. Você acha que Não, isso aí a gente vai tocar, mas dá para falar de forma breve, é o seguinte. Todos nós estamos submetidos a testes. Ao teste, nós estamos sendo provados. A Bíblia diz que é necessário que nós sejamos provados. E por que é necessária a provação? Para que o caráter de Deus seja vindicado, em primeiro lugar, e para que seja demonstrado, para que fique definido que sem o Espírito de Deus, o homem está entregue à sua própria ruína. Isso tem que ficar claro. Porque essa foi a grande dúvida que surgiu no universo com aquele paradigma de Satanás, primeiro entre os anjos, depois no coração de Adão e Eva e da humanidade. Que a criatura pode se ausentar do Criador e que ela conseguirá por si mesma um melhor caminho. Então, a fim de mostrar que nem os anjos, nem os homens, nem qualquer outra criatura pode passar no teste de viver sem Deus, que não pode ser encontrado um fim positivo sem Deus, Deus deve permitir uma sucessão de eras, onde todas as criaturas entram nessa prova, que ele já sabe o resultado, mas ele sabe que as criaturas não sabem. Para que fique convencido no coração delas que só ele tem o melhor caminho. E que só pelo Espírito dele, pelo auxílio dele, nós seremos, então, realmente melhorados. É como e que aquela mentira da serpente de que nós seremos como Deus pelo nosso próprio esforço, no caminho da desobediência, só vai nos levar à tragédia. E a grande tribulação é o período em que está escrito que virá uma prova para experimentar, para definir, para demonstrar essa realidade sobre todos os que habitam sobre a terra. Quando essa provação acontecer, vai ficar provado o que o homem foi capaz de produzir sem Deus. Sabe o que o homem foi capaz de produzir sem Deus? Adoração ao diabo. Sabe o que o homem foi capaz de produzir sem Deus? Adorar o anticristo, que é o cúmulo da iniquidade e da maldade. Todo mundo, por exemplo, hoje, se você pega aí o progressismo, fica falando que nós estamos num avanço cada vez para melhor. A tecnologia, a ciência, a religião, a cultura, só está melhorando o homem. Não, em relação ao passado nós estamos melhores, cada vez melhores. Você vai ver pelas profecias bíblicas como é que vai terminar essa melhora da humanidade. Em vez de evolução, é degradação. Degradação. Enquanto, ao mesmo tempo que Deus está expondo que o homem sem ele não é capaz de produzir nenhuma melhora, ao mesmo tempo está ficando vindicado o caráter de Deus, mostrando que só ele estava falando a verdade o tempo todo. É como se Deus permitisse que o homem provasse pela sua própria experiência que ele não é suficiente. Sim. Ele não consegue. É tipo como se a humanidade fosse um grande filho pródigo. Sim. Que ele permite, porque ele ama, que ele é pai, ele não pode prender e não quer escravizar. Né? E para que sua própria experiência mostre a ele aonde ele vai parar. Ele vai parar entre os porcos. Ele vai Todo parar mundo fala assim, nós vamos melhorar, nós vamos se tornar cada vez mais morais, cada vez mais dignos, cada vez mais santos, cada vez mais perfeitos. Nós vamos virar Deus. Essa é a ideia, por exemplo, já do transhumanismo com a inteligência artificial.
Nós vamos nos tornar imortais e cada vez melhores. Não só vamos nos tornar moralmente mais evoluídos, vamos nos tornar cientificamente mais avançados, vamos nos tornar mais espiritualmente dignos e vamos viver para sempre e por fim derrotar a própria morte. Ah, é? Será que essa mentira contada pela serpente, primeiro para os anjos, depois para o casal culpado no Éden, é verdade? Quem estava falando a verdade? Deus disse que se nós desobedecêssemos, nós morreríamos. Nós íamos entrar em desgraça, em tragédia. Mas a serpente falou, não é assim. Mentira. Tem 2 pontos, então, tem 2 paradigmas propostos. E alguém tem que ser provado falando a verdade. Como que Deus vai provar que ele estava falando a verdade? Deixando acontecer. Tem ele e a serpente. E a serpente. Então, assim, vamos dizer assim, vocês têm provado do que eu digo, então provem do que ela disse. Mais ou menos isso. Né? Isso. Andem pelo caminho dela, e como diz, ontem eu estava lendo o... Porque o próprio tempo mostrará o próprio tempo que é mostrará. Mentira, né? Eu até coloquei isso num poema que eu escrevi, fala assim... pois o tempo se perdura só até amadurecer as convicções futuras que Deus já está a antever. Na espera, ele está provando que todo caminho é vão se não toma por modelo o bom rei de perfeição. Amém. Então é isso que Deus está fazendo. Esse é o motivo da prova. É para expor o que está nos corações. É para demonstrar para o homem que sem Deus ele nunca foi capaz de nada. E quão duro é o homem para aprender isso. Isso que o Gui perguntou, na verdade, está dentro daquele ramo do estudo bíblico e da filosofia chamado teodiceia. Que são as razões de Deus para permitir o que permite. E é muito interessante, como diz o irmão Gino, que se você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que Deus muitas vezes põe os seus porquês. Seria interessante a gente ver o porquê. Por exemplo, essa pergunta do Gui, Paulo falou assim, é por esta razão que Deus lhes envia a operação do erro. Por quê? Por que razão? Para darem crédito à mentira. A todos os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Deus está propondo cada vez mais a salvação, o amor, a verdade, mas eles dizem, não, Deus está mentindo. Então como é que Deus vai convencer que ele estava falando a verdade? Deixando acontecer. Para que fique evidente que, primeiro, para que fique evidente que ele é santo, que ele é perfeito, que não há nele falha. Como diz Moisés, eis a rocha, todas as suas obras são justiça, Deus é fidelidade e nele não há engano. Isso vai ficar provado. É por isso que também no Cântico de Moisés fala isso, e no final do Cântico, todos têm que se dobrar. No final do Cântico de Moisés aparece os judeus e os gentios se dobrando e admitindo que os caminhos de Deus foram retos desde o início. Deus tem que provar isso porque ele é digno de receber a vindicação do seu caráter. E em segundo lugar, para nos convencer, por experiência própria, para convencer anjos e homens, por experiência própria. É porque tem anjo que está sendo convencido ainda também, tá? Não vou falar disso aqui agora, mas tem anjo que está em prova. Tem anjo que está aprendendo ainda para se decidir. Para convencer tanto anjos quanto homens que nunca foi possível a ideia de Satanás. É por isso que vem a hora da tentação, para experimentar os que habitam sobre a terra. É por isso que Deus envia a operação do erro. Tá vendo? Essas são as razões de Deus. Por que Deus permite o mal? Porque Deus permite o mal. Né? Isso aí já. Então, Teodiceia. Um dia nós podemos fazer uma live só sobre a Teodiceia de Deus. Só né? sobre a Teodiceia. É muito bom isso aí. Então, tá dando para entender isso, queridos irmãos? Isso é muito, muito, muito necessário a gente entender. A hora da provação que vem para experimentar a todos os que habitam sobre a terra. E você pensa que isso vai pegar só os homens? À medida que a gente for estudando aqui sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre Mateus, nós vamos ver que os anjos serão profundamente afetados por isso. Ô Dan, a gente poderia dizer então que a grande tribulação, por fim, será um resultado daquilo que os homens procuram. Isso. É Deus dando a colheita de tudo. Ele deixando, vocês querem, então toma. Aqueles que quiserem o diabo vão ter a colheita do que o diabo é capaz de fazer. Tipo assim, aqueles que quiseram, que confiaram em Deus, vão ver o quanto Deus será capaz de fazer por eles no fim. É tipo quando a gente vê o povo judeu que é avisado por Jeremias, é avisado pelos profetas, e eles não se arrependem, então Deus, vocês querem idolatria? Porque o problema deles era eles adoravam muito Deus. Então toma, então vai pra Babilônia. Então ele deixou aqueles que eles amavam exato. levar e subjugar eles.
para que eles pudessem ver que sem Deus eles cavaram cisternas rotas. É como se, por exemplo, o que o povo de Israel experimentou em 70 anos, a humanidade vai experimentar toda, em 7, só que no nível mais blaster, traster. Né? É um nível muito elevado, potencializado, que vai envolver anjos e homens nesse conflito. O senhor avisou. Não, você não quer, então toma. Então toma. Você quer ficar... E o toma dele é meio que tipo, hora... ele tirar a proteção, né? Mais ou menos isso, né? Isso. Tipo, não é assim que... Por isso que ele vai dar as cordas soltas. É a hora de se revelar as verdadeiras definições dos corações. Vocês querem adorar o diabo? Irmãos, então sejam governados por ele. Essa hora vai ser punk. Né? Desculpa aqui a expressão. Eu não sei se eu posso... Perdão se eu usei uma palavra errada. Mas vai ser a hora do tacho ferver. Porque vai ser mostrado as interioridades de todas as criaturas. E vai ser vindicado o caráter de Deus. E vai ser mostrado a total degradação de tudo que se afasta dele. Por isso tem que chegar essa hora, você tá entendendo? Ontem eu estava lendo Irineu de Leão, no livro dele Contra as Heresias, tem uma parte final que ele vai falando desse assunto. E aí ele coloca um texto de Jeremias, que acho que está de acordo com a versão Septuaginta, onde Deus fala assim: a tua apostasia te ensinará acerca disso. É para isso que Deus está permitindo a prova. E é muito interessante, Gui, também que a palavra tribulação vem do termo tríbulos. E esse tríbulo, ele era o quê? Ele era uma pedra de moinho, né? Igual aquelas pedras de moinho que passavam em cima do grão para quebrar o grão e separar o grão da casca. Que interessante, né? Tribulação, então, é algo que pressiona para separar e definir as coisas. Para mostrar a realidade do que está por dentro. Para que aquilo que realmente é se manifeste. É para isso que serve a grande tribulação. O povo judeu vai passar por essa hora. A igreja, parte dela, vai passar por essa hora. Os gentios vão passar por essa hora. Os anjos vão estar envolvidos nessa hora. Toda a história da criação vai convergir para esse funil, para essa hora. Essa é a hora, como diz o nosso querido irmão Gino, de se definirem e se revelarem as posições. O Dan, então é como se, tipo, o senhor falasse assim, é como se em toda a história Satanás tem sido príncipe desse mundo e o senhor não deixa, ele tá freando ainda, né? Sim. Mas é como se nesse tempo ele falasse, vocês querem, então eu vou deixar. Então. Você vai ver várias vezes, por exemplo, quando está escrito em Apocalipse mesmo, a gente vai ver tudo isso. Isso aqui é só introdução, tá, gente? A gente vai chegar lá no texto ainda, mas eu acho que é muito proveitoso a gente tocar nisso aqui, né? Eu tô vendo aqui vários irmãos agradecendo, dizendo, puxa, que interessante isso e tal. Então, vamos lá. Veja, por exemplo, no texto de Apocalipse, quando estiver acontecendo a grande tribulação, de acordo com o Apocalipse, ocorre nos últimos 3 ais. Porque os últimos 3 ais são as 3 últimas trombetas. Tem as primeiras 4 e as 3 últimas. Ali é dividido em 2 grupos. 4 mais 3. Né? Na Bíblia, o 7 sempre se faz com 4 mais 3 ou 3 mais 4. Quando ocorre 4 mais 3, é positivo. Quando ocorre 3 mais 4, é negativo. Então, se Apocalipse põe 4 mais 3, é porque ficou positivo. No final, tudo vai terminar bem. Porque o 4 é o número da criação, 3 é o número da trindade. Se o 4 vem primeiro e depois o 3, significa que a criação está se moldando a Deus. A criação, por fim, vai convergir para o que Deus quer. Então, as trombetas são divididas em grupo de 4 mais 3. 4 mais 3, 7. Então, você tem as primeiras 4 trombetas de julgamento afetando a criação. As últimas 3 afetando o homem de forma direta. Certo? Afetando o homem de forma direta. E aí, é dito que quando a quarta trombeta é tocada, aí diz que ainda tem as últimas 3 trombetas para tocar e elas são chamadas de ais. Porque agora o homem começa a sofrer. Só que interessante que quando a quinta trombeta toca, e é o início da grande tribulação com o espírito que sai do abismo, que é o anticristo, é dito que vem gafanhotos híbridos, certo? Demoníacos do Tártaro, e eles começam a afligir e assolar o homem, a raça humana. Aí é dito que os homens buscarão a morte, mas não vai ser permitido eles morrerem. Eles vão ter que sofrer durante 5 meses o tormento da picada desses híbridos monstruosos do Tártaro. Os homens que não têm o selo de Deus, claro. Aí olha que interessante. Sabe o que Deus está procurando com isso? É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês têm certeza que vocês querem os demônios? Que vocês querem Satanás? Vocês estão desejando morrer
por causa de 5 meses de tormento. Eu só estou dando uma amostra do que vai ser o tormento que vocês vão ter com eles se vocês o seguirem. Ainda é uma chance. Ainda é uma busca que Deus está fazendo para ver se provoca arrependimento no coração dos homens. Teria alguma simetria, então, com as pragas do Egito? Porque cada praga era uma chance. Exatamente. E outra, as pragas do Egito foram localizadas no Egito e em menor escala. As pragas do Apocalipse, se você for ver, são as pragas do Egito numa escala planetária global e de forma sobrenatural em muito maior medida. No Egito teve gafanhotos normais. Na tribulação tem gafanhotos do abismo. No Egito foi só o Egito perturbado. Na tribulação é a terra toda. Durante 5 meses. E aí os homens vão desejar a morte. Mas não vai ser permitido morrer. Porque é como se Deus ainda estivesse segurando a rédea dizendo assim: não, vocês não vão morrer. Vocês vão sentir a dor que é seguir o diabo durante 5 meses para vocês finalmente se decidirem nessa hora. A prova disso é que quando termina esses castigos, várias vezes no Apocalipse fala assim: e contudo nem assim se arrependeram. Esse "e contudo nem assim se arrependeram" indica o quê? Que com todas essas coisas Deus estava buscando um arrependimento. Era o jeito de Deus mostrar. É chance sobre chance, Você sobre tá vendo? chance sobre chance. Então, gente, esse é o momento em que as coisas vão ter que aparecer na sua verdadeira realidade. Entendeu? As coisas vão ter que aparecer na sua verdadeira realidade. E para isso somos provados. Já somos provados agora. E a aprovação será em muito maior nível ali. Acho que parcialmente está respondido. Né? Maravilhoso. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a leitura em Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem tá gostando aí, irmãos? Manda foguinho aí, curte, compartilha. Já estamos em mais de 340 irmãos. Então, vai curtindo que nós chegamos mais irmãos ainda. Uhum. Amém. Mateus 24. 24. Quer ler? Pode ser. Você quer que eu leia? Você me fala que para? Vamos ler pelo menos até o versículo 14. Tá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Uhum. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Uhum. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos? Sim. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sim. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Uhum. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Uhum. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Sim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui e a gente tem que prestar atenção num detalhe. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, começou como o Gui leu aí, ó, ele saiu, né, do templo. Interessante essa expressão. Jesus saiu do templo. Que significa o quê? Que o discurso que precedeu o capítulo 24, certo? Porque teve um discurso todo no capítulo 23, foi dado no templo. Uhum. Agora Jesus terminou o discurso e saiu do templo. Né? E seus discípulos se aproximaram para mostrar-lhes as edificações do templo. E aí o que o Senhor fala? Mas ele, respondendo, disse-lhes: não vedes tudo isso? De certo vos digo, de modo algum seja deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso assustou os discípulos. Como assim?
Porque no início do ministério de Jesus, Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Ainda citou a profecia dizendo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, como é que pode o Senhor olhar para isso? O texto de Marcos diz que eles estavam impressionados. O texto correspondente lá em Marcos 13 diz que eles ficaram falando para Jesus, mestre, que pedras, que construções. Porque de acordo com a história, no templo havia incrustações de prata e ouro puro. Certo? Na porta de entrada do templo havia ali uma representação em prata, que quando você olhava do Monte das Oliveiras, parecia que havia um relâmpago e uma glória saindo do templo, porque os raios do sol batiam. Aquela coisa era magnífica. Levou 46 anos para ser construído. Era uma das maravilhas do mundo daquela era. Que coisa impressionante, né? Era até maior do que o de Salomão. E aí continua, que eles falaram isso e Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E eles ficaram perturbados com isso. O texto de Marcos também vai dizer que foram 4 os discípulos que se aproximaram de Jesus para fazer a pergunta. Pedro, Tiago, João e André. Os 4 chegaram em particular no Monte das Oliveiras, quando ele estava sentado, e fizeram... Agora, irmão, vamos prestar atenção aqui no negócio. Porque isso aqui é a chave para entender o capítulo 24 e 25, tá? Se você não presta atenção nisso, vai ficar difícil entender as divisões, porque existem divisões internas aqui nesse texto. Porque as perguntas são 3. O que eles perguntaram para Jesus? Dize-nos, quando será isto? O que é o isto? Já tinha notado isso na leitura? Quando será isto? Isto o quê? A destruição do templo. As pedras caindo. As pedras serem reviradas, Jerusalém ser pisada. Mas não só isso, nós vamos ver que tem mais 6 coisas dentro desse isto aqui. Porque tem a ver com o que os discípulos escutaram Jesus falar no final do capítulo 23 também. No final do capítulo 23 ele fala que os profetas seriam enviados de Jerusalém matariam os profetas, que o sangue dos profetas cairia sobre eles. Né? Ele fala, por exemplo, que a geração dos fariseus se tornaria cada vez mais incrédula e mais dura. Aí ele fala que o templo vai ser destruído. Tem mais 6 coisas dentro desse isto. Que os discípulos haviam escutado Jesus falar. O ápice, o cumular de tudo foi o templo ser destruído. Mas tem 6 coisas. Depois eles falam, que sinal haverá da tua vinda? Essa é a segunda pergunta. O sinal da vinda. A palavra vinda aqui no grego é parúcia. Né? Que sinal haverá da tua vinda, da tua presença, parúcia. E terceiro, e da consumação do século. A palavra século aqui no grego é era. Fim da era. Quando será que essa era vai passar? E aí nós temos que entender o que é era também. Então tem 3 perguntas. Isso é muito importante a gente saber, porque agora o Senhor Jesus vai responder as 3 perguntas dos discípulos. E dentro da resposta dessas 3 perguntas está o período conhecido como Grande Tribulação. Se fosse uma pergunta só, né? Se fosse só a primeira pergunta, talvez já daria para ser preterista. Como é? Daria para ser preterista. Daria uma certa base pro preterismo. Uma certa base. Esse texto, né? Mas não daí Apocalipse já cai por terra. Mas vamos dizer assim. Mas como não é preterista também? mas nesse texto aqui, mais uma vez, não dá porque não tem 3 por quê? perguntas. Porque são 3 perguntas. Então ele fala do acontecerá isto, sinal da tua parúcia, da tua vinda e a consumação da era. A grande tribulação está inserida nessas perguntas dos discípulos. E nós vamos ver que essas 3 perguntas diz respeito a 3 povos, gente. Você sabia disso? O quando sucederá isto é a primeira parte da pergunta. Povo judeu. É em referência ao povo judeu. É tudo que diz respeito ao povo judeu. Uau. Até o tempo do fim. O sinal da tua vinda, parúcia, Igreja. é em referência à igreja. E a consumação da era, quando a era passou, o sinal de que mudou a era e começou a era do reino, Os homens. diz respeito aos gentios. E aí você vai ver que essa divisão percorre, então, o capítulo 24 e 25 inteiro de Mateus. Então, só para os irmãos terem ideia, eu queria fazer uma propaganda aqui, tá? Se você tá assistindo, tá gostando, quer entender melhor esse assunto. Ama isso aqui. Se isso aqui tá ficando claro para você. Você já tinha notado que eram 3 perguntas que os discípulos tinham feito? Que Jesus vai responder as 3. Que existe 3 divisões no capítulo 24 e 25 de Mateus? Cada um é para um tipo de povo diferente? Cada um é para um tipo de povo diferente, porque Deus dividiu a humanidade em 3 grupos. Judeus, gentios e igreja.
certo? Aqui no caso é judeu, igreja e gentil. Mas são 3 grupos diferentes. Ah, não, mas não tem mais essa divisão, porque Jesus derrubou a parede da separação. Derrubou no novo homem é a igreja. Dentro do perímetro do locativo igreja, não existe judeu nem gentil. Mas fora daqueles que estão em Cristo, nessa nova raça que Deus inaugurou, o mundo ainda está dividido de gentil e judeu e igreja. Dentro da igreja, quem crê não é nem judeu e nem gentil mais. Cristo é tudo em todos. Não tem mais a separação. Mas fora do perímetro do locativo igreja, o locativo espiritual igreja, é gentil ou judeu. E a prova disso é que o próprio Paulo, que ensina que não tem mais divisão, ele fala: não vos torneis causa de tropeço, em 1 Coríntios 10, 32, nem para judeu, nem para gentil, e nem tampouco para a igreja de Deus. Então essas 3 divisões permanecem, certo? Elas permanecem. Jesus está respondendo, e você vai ver que essas 3 respostas estão ligadas a esses 3 povos. E a tribulação está inserida aqui dentro. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou indicar aqui, porque eu estou lendo também esse livro do nosso irmão Robert Gouveia, chamado A Profecia do Monte das Oliveiras. Esse livro, gente, ele tem gráficos aqui dentro, tabelas, que vai ajudar você a descobrir e, vamos dizer assim, fatiar esse assunto, fatiar para você poder degustar de forma mais precisa e rica, de uma forma como você nunca viu em lugar algum. Eu posso dizer para você, é o melhor estudo e comentário de Mateus capítulo 24 e capítulo 25 que você vai ter lido. Isso, gente, que o Dani já leu o livro pra caramba. Esse bicho aqui, eu teve uma vez, assim, ele começou a recitar Apocalipse de cor. Fomos até o capítulo 24, que daí paramos. Mas se continuasse, ele continuava. Capítulo 11. Foi o capítulo 11? Isso. O capítulo 24 tá falando 14. Eu ia falar 14, falei 24, mas é capítulo 11. Até o capítulo 11 ele foi recitando, sem parar, palavra por palavra. O bicho gostava do Apocalipse, meio Apocalipse. Ele é tipo uma praga. Tô brincando. Tô brincando, mas ele já leu muitos livros. Então se ele tá indicando esse aqui, vale a pena. Vale a pena. Então, é uma indicação, não é nem uma propaganda, isso é uma indicação. É da editora Escriba do Reino. Depois você pode entrar lá na bio do meu Instagram, tá? E lá vai ter lá o Linktree, você vai lá e faz a aquisição desse livro impresso. É a melhor coisa que você vai ter lido do estudo de Mateus 24, 25, de grande tribulação, de todas essas profecias. É tremendo. Eu não tô falando aqui só porque é a minha editora que publicou, não. É porque eu já li muita coisa mesmo. Olha, eu já li material de irmãos de peso. Já li o Watchman Nee, já li Christian Shen, já li Irmão Gino, já li G.H. Lang, já li Pember, já li muitos irmãos explicando isso aqui. Arlen Stewart, Joseph Sainz, né? Christian Shen, Delcio Meirelles, são irmãos que eu respeito, são mestres da palavra, Darby, Scofield, mas igual isso aqui, eu tô dizendo pra você, não tem, isso aqui é tremendo. E eu quero aproveitar aqui, a gente vai continuar, só pra fazer uma outra propaganda, porque eu ia deixar pra fazer no final, mas eu vou fazer agora. Indicação, né, bro? Indicação, porque isso aí é pra indicar pros irmãos, porque os irmãos é bênção. Esse irmão aqui, ele viveu no século XIX. O Spurgeon disse acerca dele que ele escreveu 100 anos antes do seu tempo. E chegaria o dia em que a igreja conheceria os seus escritos como ouro do tipo mais fino. Né? Aqui tem uma caricaturazinha dele aqui, ó, o senhor Gouveia aqui. Nós estamos com um projeto, se você gosta disso aqui, se você está gostando de estudar as profecias, nós estamos com um projeto de tradução da maior obra acerca do livro de Apocalipse que eu tenho conhecimento, que foi a que esse irmão também escreveu. É um comentário de Apocalipse de 2.000 páginas na edição inglesa. 2.000 páginas. O Dr. Huber e também o irmão Christian Shen dizia que esse comentário é talvez o melhor já escrito de Apocalipse, porque ele percorre o Apocalipse à luz de todos os livros da Bíblia. E outra coisa, ele lança as bases clássicas do futurismo na profecia. Ele encara a profecia como um evento sobrenatural e literal, mostrando que a profecia deve ser sempre vista de forma literal, a não ser que a própria Bíblia diga que ela é só um símbolo. Então é uma obra inédita, única no Brasil, e talvez seja a maior contribuição no estudo de escatologia, né, que eu posso talvez fazer uma ressalva aqui pelo material do irmão Gino, que a gente vai publicar também, que é muito profundo. Apesar do irmão Gino ser pós-tribulacionista. Né? O Gouveia não é pós-tribulacionista, ele é pré, meso e pós. É porque ele acredita em arrebatamento nos 3 tempos. Né? O irmão Gino acreditava no arrebatamento só no final. Então, tirando a obra do irmão Gino, essa obra do Gouveia talvez seja a maior já escrita, e nós estamos com um projeto, já estamos dando andamento, já começou o trabalho de irmãos que querem participar, que estão se colocando juntos. Se você tiver interesse de fazer parte,
me procure, tá? Eu não sei como é que a gente pode fazer isso. Não, deixa eu só explicar uma coisa aqui pros irmãos. O Dani, irmãos, o Dani ele tem um coraçãozão pelo Senhor, ele é apaixonado por Jesus desde criança. É um negócio de doido. O Senhor catou ele e aí ele se apaixonou por Jesus e não largou mais. E é interessante, porque o Dani ele trabalhava secularmente, normal, assim, tudo tal, e o coração dele, ele sempre foi apaixonado por essa questão de mestria na palavra, de ensino, tudo tal. E o Senhor compartilhou com ele, ele queria que os irmãos tivessem acesso a literaturas que ninguém tem no Brasil. Então, por exemplo, tem muita coisa boa de irmãos que tá em inglês, tá? Só que não tem em português, porque não tem ninguém que traduza. E a igreja brasileira quase não conhece. E ele começou um trabalho de editorial de traduzir e trazer essas obras que só tem em inglês para o português também, já tem um tempo. Né? Ele abriu com a graça do Senhor essa editora Escriba do Reino e já fez muitos exemplares, tem né? Cerca de 35 títulos. 35 títulos já traduzidos. E assim... E parte do financiamento que ele traz dessa forma é com os irmãos, é com uma pré-venda, né? Isso. Porque que acontece? O Dani é um cara simples também, que nem eu, assim, né? E ele, a missão dele eu já sou uma missionária de rua, outro tal. Ele já é um missionário de inculcar a palavra na galera e querer que as pessoas entendam as escrituras, né? E trazer as ferramentas para os irmãos verem verem o Senhor, entenderem. Assim como eu trago, por exemplo, as camisetas para ajudar os irmãos a evangelizar, o Dani ele quer trazer os livros que ele já leu e que ele sabe que são preciosidades no Senhor, para que os irmãos entendam o que está escrito, para que eles entendam as profecias. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo está acabando. Ontem eu falei no anúncio da live aqui, falei, o tempo tá acabando, gente. Tem situações geopolíticas acontecendo de forma séria. Tem coisas que vão acontecer nesses 4 anos aí até 2030 que você vai ficar de cabelo arrepiado. Eu leio coisas fora da escritura, na questão da geopolítica, para poder entender à luz da escritura o que tá acontecendo. E é de deixar o cabelo em pé. Você tá entendendo? Agora você vai ficar gastando tempo com o quê? Vai ficar lendo o quê? Não dá tempo de perder tempo mais, gente. Não dá tempo. Ou você investe o que você tem dentro da palavra de Deus. Eu não tô fazendo isso aqui para vender livro. O Gui conhece a minha vida, eu conheço a dele. Eu não sou rico, não tenho dinheiro, não tô interessado nisso. Eu tô interessado em que as pessoas conheçam a verdade. Tem um monte de gente que conhece só um pouquinho do que eu tô falando aqui, não fala as fontes. Aqui com a gente você vai saber as fontes de tudo. Tá entendendo? Você vai ter acesso a material que ninguém te diz. Porque o interesse nosso aqui é que você cresça, que você se prepare para o que está para vir. E encontrar o Filho do Homem estando de pé na presença dele. Você está entendendo? Sem temor. Agora, se for para perder tempo com outras coisas, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui. Esse projeto que a gente está falando aqui, desse livro do Gouveia de Apocalipse, o projeto é o seguinte: você ajuda a fazer a publicação e a tiragem dos livros, você recebe o seu jogo, o seu box completo, numa edição de luxo, capa dura, na porta da sua casa. Para cada um do que vai ajudar, são 3.000 páginas. Em inglês a edição tem 2.000 páginas, mas a letrinha é bem pequenininha na edição em inglês. Nós vamos melhorar a tipografia, fazer um espaçamento melhor, uma diagramação melhor, né? E numa folha que dá papel, né, papel poli, chamado, que dá descanso na leitura, capa dura, edição de luxo. Nós vamos distribuir isso em 3.000 páginas, então. Quando sair em português. Vai ficar com 6 volumes de 500 páginas cada um. E qual que vai ser o nome do livro? Comentário expositivo ao livro de Apocalipse, da autoria de Robert Gouveia. Tá? Esse é a obra magna do irmão Gouveia, que ele escreveu, né? E naquela época, gente, não tinha computador, não tinha IA, não tinha nada. O homem tinha que ser agraciado por Deus como foi. Só isso aqui que a gente falou com vocês, que é só uma palhinha do que está dentro desse livro, já é de deixar as pessoas... Meu Deus do céu! Você imagina se você pegar a obra completa dele de Apocalipse para ler. Você vai receber as 3.000 páginas em 6 volumes de 500 páginas cada um, na sua casa. Tá? Nós estamos com cerca de 160 irmãos que já se inscreveram. Né, já começaram a pagar, porque é um financiamento coletivo. Né, e o livro vai sair o ano que vem, porque ainda vai começar a tradução, depois vai ser diagramado, vai ser impresso. E essa edição de luxo capa dura é só para quem ajudar agora, depois não vai ter mais. Tá bom? Nós vamos publicar, vai sair em brochura também para quem quiser comprar depois, mas para você que ajudar agora vai ter a edição de luxo em capa dura. Então me procure se você deseja. Fale com o Gui também, o Gui pode passar meu contato. Eu não sei se a gente pode deixar depois da live aqui na descrição o telefone para entrar em contato. Aí você nos procure, tá? Porque aqui nós só estamos dando um pouquinho do gosto.
Mas se você quiser aprofundar, esse é o material. Alguns irmãos estão perguntando qual o valor. Você quer que ele te procure? O valor total da obra, quem quiser pagar à vista, é 480. São 6 volumes de 500 páginas cada um em capa dura. Mas eu peguei, 480. Por exemplo, tô pagando parcelado. Mas a gente sabe que para pagar 480 é pesado. Então o que a gente fez? Dividiu em 8 vezes de R$60. 8 vezes de R$60. E na verdade você não está só adquirindo o livro, você está ajudando que esse livro venha para o português. Venha para o português. Porque a gente tem que pagar a tradução, tem que pagar tudo e aí também lançar o livro para chegar até você. Né? Então é um financiamento coletivo onde você ganha o benefício e também nos ajuda. E você vai receber. Você pode fazer até em 8 vezes de R$60, para não ficar pesado. Eu fiz nessa. É que eu tô fazendo também. E tô fazendo também para abençoar, porque irmãos, e não só esse, todos os livros da Escriba do Reino, da editora Escriba do Reino, são livros que você precisa conhecer. E assim, você que gosta do Dani e de tudo que ele traz, pois ele tá só traduzindo coisa que ele... É coisa que eu que tenho, ele sabe que edifica, né? Entendeu? São e não ouro, um negócio ouro. assim, ai meu Deus do céu. Tipo... Os cristãos geralmente conhecem Spurgeon. Spurgeon é um irmão muito abençoado por Deus, um grande homem de Deus, que falou coisas preciosas, mas dos irmãos pesados do passado, daqueles que têm peso espiritual, Spurgeon talvez é o mais conhecido aqui no Brasil. Mas tem, gente, esse Gouveia aqui era um cara irmão, que o Spurgeon lia. Era o irmão que o Spurgeon lia e acrescentava e apreciava. Né? Então, tá, é porque ele dá um bug aqui no TikTok. Era o irmão que o Spurgeon lia e apreciava. Só que ninguém conhece ele aqui no Brasil. Quem conhece, por exemplo, Darby? Ninguém. Quem conhece Benjamin Newton? Ninguém. Quem conhece Captain Morgan? Ninguém. Esses são homens de peso do passado que nós estamos tendo. Não só a minha editora, graças a Deus, tem mais outras 3 editoras que têm preocupado em traduzir essas obras. Né? Então, graças a Deus, se você quiser, nos procure e nos ajude nesse trabalho. Essa live que eu vou salvar, principalmente no Insta, em compartilhado com ele, eu posto nos stories também depois. Aí eu coloco no grupo lá também, para os irmãos que quiserem fazer parte. Então, fica esse recado aí para os irmãos, tá? Tem uma irmã perguntando qual é o nome do livro que eu indiquei aqui. É esse aqui, ó. O Sermão, a Profecia do Monte das Oliveiras, de Robert Gouveia. Depois entra no link na minha bio aqui do meu Instagram, tá? E você vai entrar no Linktree e você pode fazer o pedido do livro impresso para você poder receber. Esse aí já tem, né? Esse aqui já tem, já graças a Deus, né? É o melhor estudo de Mateus capítulo 24 que você vai conhecer. Agora vamos lá. Então Jesus ele está respondendo 3 perguntas, né? Fechando parênteses, voltando aqui. 3 perguntas. Outra coisa, se são 3 perguntas e as 3 perguntas estão ligadas a 3 povos, a gente tem que ver como é que é, vamos dizer assim, o conteúdo interno dessa resposta. O conteúdo interno dessa resposta, você vai ver o seguinte. A gente pode dividir entre parte A, parte B e parte C. A parte A é em referência aos judeus. Aonde que vai a parte dos judeus? Ela vai de Mateus capítulo 24, versículo 4. Deixa eu até conferir aqui, porque aqui eu estou utilizando a tabela também do irmão Gouveia, e eu acho que é bom a gente conferir aqui para não falar nada errado para os irmãos. Tá bem divididinho aqui, ó. Essa parte A, ela vai até o capítulo 24, versículo 31. Capítulo 24, versículo 3 ao 31. Essa é a parte em referência aos judeus. Certo? Essa é a parte em referência aos judeus. Do versículo 32 do capítulo 24, versículo 32 até o capítulo 25, versículo 30, é em referência à igreja. Certo? Essa é a referência à igreja. E o capítulo 25, versículo 31 ao 46 é em relação aos gentios, às nações. Só para os irmãos entenderem, não sei se a sua Bíblia aí tem as letras de Jesus em vermelho, quando você vê Mateus 24 e 25, você vai ver que é uma coisa só. Se você perceber, ó, Mateus 24 e 25 é tudo o mesmo discurso de Jesus. É o mesmo discurso. Então é como o 24 é a continuação, né? Tem ali a divisão dos capítulos, mas é a mesma coisa. E Jesus está falando tudo ao mesmo tempo. Isso. E aí, olha que interessante. Porque os discípulos perguntaram 3 coisas. Quando sucederá isto? Isto que é essa aflição do povo judeu, a dispersão do povo judaico, a destruição do templo. Né? Quando que os judeus vão ser perseguidos? Né? Quando sucederá nessa perseguição o retorno do povo judeu, que é o retorno dos eleitos. Então Cristo diz que isso vai acontecer com a nação judaica. Ele começa no versículo 3 e vai até o 31, mostrando
o que vai acontecer com o povo judeu, certo? E ele começa a mostrar o que vai desde o primeiro século até os 7 anos finais dessa era, com o povo judeu. Do versículo 32 em diante, você vai ver uma coisa interessante. Ele começa a falar por parábolas. Outro detalhe, gente, presta atenção nisso aqui, grave isso aqui, que isso aqui vai ser fundamental para você entender. Do versículo 3 até o 31 não tem nada parabólico e espiritual. Tudo é literal. Por quê? Porque é pro povo terreno. Pro povo literal, das profecias literais. Olha que coisa interessante. Agora, do versículo 32 em diante, Jesus começa a falar da parábola da figueira. Por que parábola? Porque agora o assunto é espiritual. É um assunto que um povo espiritual poderia entender. É um entender, povo espiritual que vai entender. Ele começa a falar do reino dos céus, ele começa a falar dos trabalhadores, da ausência dele, do período em que ele se ausenta e nós, como servos, temos que negociar os talentos. Ele usa uma linguagem espiritual. Temos que vigiar e orar, porque a sua parúcia, a sua vinda pode acontecer. Certo? Então, o sinal da vinda, que diz respeito à igreja, ele começa a ser respondido quando Cristo começa a falar na parábola da figueira. Certo? Tudo é espiritual porque agora ele está lidando com o povo espiritual, que é a igreja. E ele começa falando uma linguagem simbólica que os judeus não entendem. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar em parábolas para os judeus desde o capítulo 13, é para ocultar dos judeus e revelar para a igreja. Você pode ver que Marcos fala isso, que ele fala por parábolas para que eles não entendam. Porque os judeus, enquanto eles não creem em Jesus, eles não têm a chave espiritual para entender as palavras dele. Mas a igreja tem. Então, a parábola se direciona à igreja e esconde dos judeus. E no versículo 32 ele começa a falar: aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora é para a igreja. E esse conteúdo para a igreja, ele vai do versículo 32 até o versículo 30. Não, perdão. 3. Perdão. Não, até o versículo 30 do capítulo 25. Uhum. Ele vai do 24, 32. Tá dando para entender? Uhum. Até o versículo 30 do capítulo 25. Deu para entender? Tudo isso é parabólico e espiritual. Agora, quando chega do versículo 31 do 25 até o 46, ali é tudo literal de novo, porque é para as nações. Então você tem uma sessão literal para os judeus, uma sessão parabólica e espiritual para a igreja, e uma sessão literal de novo para as nações. Certo? Outra coisa, eu só quero mostrar mais um outro adendo. Agora eu queria... Um cafezinho, se quiser. Tem um cafezinho sem açúcar, não sei se... Gente, vai dizendo aí pra mim, tá dando pra entender isso? Tá entendendo, irmão? Tá dando pra acompanhar? Chique, né, irmãos? Olha, cafeteria. Toma café, toma água, aqui tem tudo. Graças a Deus. A Júlia é aquela mulher de Provérbios 30. Provérbios 31, né? 30 não. 31. É do 30 dos animais. Provérbios 30 é lá dos 4 animais. É dos animais, né? Aquela mulher, aquela onça. Aquela onda dos animais de Provérbios 30. Misericórdia. Ó, então vamos lá. Eu quero só mostrar uma coisa aqui pros irmãos. Antes de entrar no significado da coisa aí. Peraí, vai curtindo aí, irmão. Vai curtindo aí. Nós estamos quase acabando aí já. Porque essa aqui tem que ser só a introdução. Né? Porque senão... Não vai ter jeito da gente avançar. Mas vocês estão entendendo? Hoje. Vocês estão entendendo ou não? Tá dando pra entender? Tá sendo claro? Tá sendo proveitoso? Hã? Eu acho que... Vai ficar gravado, a irmã que pediu vai ficar gravado. Assim, ó. O irmão falou 144 mil não tem muito a ver com isso que você diz, irmão. E tem 2 grupos de 144 mil, né? Tem 2. Um é do 7 e outro é do 14. Mas depois a gente conversa sobre isso. Se você falar do 7, Apocalipse 7, os 144 mil do capítulo 7 tem a ver com essa primeira parte de Mateus aqui. Agora, os 144 mil do 14 só tem a ver com a segunda parte de Mateus 24, do 32 em diante. Por isso são 2 grupos de 144 mil. Olha só o que o senhor Gouveia diz aqui nessa parte. Ó. Mas precisamos retornar a Mateus. As análises da parte A, que diz respeito aos judeus, que vai do versículo 3 até o 31, do capítulo 24, né, da parte A, e parte B, que é a parte parabólica, diz respeito da igreja, que vai do 32, 24 até o 30 do 25, distingue-se
internamente por características de separação muito suficientes. Então ele vai dar essas características. Ó. Primeiro, a análise A é toda literal e deve ser interpretada literalmente. A análise B é parabólica e deve ser interpretada espiritualmente. É o que vemos devidamente nos sentidos diferentes de inverno e verão nas duas sessões. Por exemplo, no capítulo 24, na primeira sessão, Jesus fala: orai para que vossa fuga não se dê no inverno. Mateus 24, versículo 20. Esse inverno aqui é literal ou parabólico? Literal. É literal, porque ele está falando dos judeus para orar para que não se dê no inverno. Por quê? Porque na Judéia neva, gente. Porque na Judéia é muito frio, é terrível o inverno. E ele está falando para os judeus. Eles vão fugir da perseguição quando começar a ser colocada a abominação desoladora no templo. Então eles devem orar para que Deus proveja da fuga não ser no inverno e nem no sábado. Porque como eles vão ter restaurado o templo, eles vão estar guardando o sábado de novo. Então vai ficar difícil fugir no sábado e também no inverno. A lei sabática, né? É, a lei sabática. Aí, agora, no capítulo 24, versículo 32, que começa a falar da igreja, o verão é literal ou espiritual? É claro que é espiritual, porque Jesus vai falar, aprender a parábola. Aí ele fala da figueira e do verão que a figueira está anunciando. Se a figueira é parabólica, o verão que ela anuncia também é parabólico. Ó, aí ele diz assim, a outra ocorre na divisão B, e entende-se espiritual ou parabolicamente. Porque Jesus fala da parábola da figueira e diz, sabeis que quando ela começa a florescer, está próximo o verão. Só que ele disse que essa figueira era uma parábola. Então você não pode interpretar de forma literal. Não sei, tá dando para entender isso? Se Jesus falou que a figueira, no 32, é parabólico, começou uma sessão simbólica espiritual. Uma linguagem que só isso. Os crentes iam entender. Só os crentes iam entender. Os judeus não entendem. Como uma irmã, graças a Deus, uma irmã colocou aqui, a parábola do semeador mostra isso. Isso mesmo. Quando os discípulos começam a perguntar por que Jesus está falando por parábola, ele vai explicar a parábola do semeador, ele diz que ele fala por parábolas para que eles não entendam. Os judeus não entendem, a multidão não entende. A multidão não entende, só os discípulos que entendem. A voz é dado conhecer os mistérios do reino. Tá vendo? É um símbolo da igreja. Então, né? Os discípulos ali representam a igreja. Então, eles vão entender a linguagem parabólica de Jesus. Os judeus não. Enquanto os judeus não crerem em Jesus, eles não vão entender. E aí, como diz Paulo, o véu está posto no coração deles. Eles não vão entender. E aí, Jesus começa a falar no versículo 32 de uma figueira e de um verão, mas em parábola. Tá dando pra entender? Então, agora é espiritual a linguagem. O inverno da sessão dos judeus é literal. O verão da sessão da igreja é espiritual. Né? Que bom. Na divisão A também ocorre a palavra casa. Na divisão A que diz respeito aos judeus, a casa é literal. Por isso que Jesus fala, se disserem, ele está dentro da casa. Não creia. E você sabe que é interessante que hoje, o Israel, os rabinos estão toda hora falando que o Messias já está dentro do povo judaico, da comunidade judaica, que está dentro de uma casa, está dentro de uma sinagoga. Porque eles acreditam nisso, que quando o Messias vier, ele virá como alguém dentro de uma grande sinagoga ou de uma grande casa. Já é um conceito da comunidade judaica isso. E Jesus já estava falando que não era para acreditar quando começassem a falar isso. Por quê? Porque a casa dos judeus é literal. Entendeu? Agora, a casa, na sessão da igreja, dizendo que nós temos que vigiar para o ladrão não entrar na casa, agora falando para os crentes, já que Jesus está falando em parábola, ele está dizendo que ele está falando em parábola. Agora a casa aqui é espiritual. Né? A casa é parabólica e na divisão B, as portas são parabólicas, porque ele diz que quando nós víssemos esses sinais, saberíamos que ele está às portas. Também é parábola, porque está na seção da parábola. É uma linguagem espiritual. Então, isso são preliminares para a gente entender o texto de Mateus 24. 3 perguntas, 3 respostas, 3 povos, judeus, igreja e gentios. 3 divisões. Mateus 24, versículo 3 até o capítulo 24, versículo 30, em referência aos judeus. Desde o primeiro século até o fim da era. Versículo 32 do capítulo 24 até o 30 do 25, a igreja. Certo? E a linguagem é parabólica, espiritual. E capítulo 25, versículo 31 até o 46, os gentios. Volta a ser literal a linguagem. Entendeu? Volta a ser literal. E é a terceira pergunta respondida, o sinal da mudança da era. Como é que você sabe que a era mudou? Quando o milênio vai começar. Como é que você sabe que o milênio vai começar? Porque o Filho do Homem se assentou no seu trono.
e reuniu as nações. E a prova que o discurso do capítulo 25, versículo 31 é para as nações, é a terceira sessão, é que ele fala: quando vier o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, então ele ajuntará as nações diante dele. As nações serão reunidas. Então, o assunto do versículo 31 em diante é as nações. O assunto do 31 até o 46 do 25. O assunto do versículo 32 do capítulo 24 até o 30 do 25 é a igreja. Por isso que é uma parábola, uma linguagem espiritual. E o assunto do capítulo 24, versículo 3 até o 30 é os judeus. Porque é a primeira parte da pergunta que ele está respondendo: quando sucederão estas coisas? Certo, gente? Muito bom. E no meio de tudo isso, a gente vai encontrar a grande tribulação. Esse período que vai envolver os três povos. Que vai envolver as hostes do céu. Que vai envolver o tempo do fim. E tudo isso dentro da história de Deus apontando para Cristo, para o Filho. Isso mesmo. Tudo sobre o Filho. Tudo revelando a glória do Filho e tudo mostrando que nós sem o Filho nada somos. O Filho é o homem que vive sem... É muito interessante, né? Que Deus deixou o homem viver sem ele mesmo, sem ele, para mostrar sua própria ruína, né? Então o homem pode ter a liberdade de ir para, né? Uhum. E o Filho se faz carne e vem como homem para viver como... Exatamente. Como se deveria, como como obediência o homem ao Pai. deveria viver. E aí, através da obediência de um único homem, ele salva toda... Né? Ele tem o poder... A obediência de um único homem tem o poder para salvar toda a humanidade. É por isso que esse único homem é o único digno de abrir o livro. E desatar os É seus o selos. leão que venceu. Ele abre a história redentiva. E por isso que quando ele abre o livro, todos caem de joelho nos céus e na terra. Porque esse homem venceu. Amém. Deus achou o seu homem. Bendito seja o Senhor, irmãos. Amém. Hoje foi uma introdução, tá? Nós vamos continuar na próxima live, parte 2. E eu tô já até falando pro Gui aqui, eu creio que vai ser proveitoso a gente fazer um estudo minucioso disso aqui. Talvez amanhã a gente Porque- continue esse assunto, Dan. Pode ser. Em Depois vez os outros a gente faz semana que vem. que depois a fica gente mais- deixa a live do casamento e do último tipo de perdão pra semana que vem. Amanhã a gente continua esse assunto, então, tá, irmãos? Pra não deixar esfriar. O que vocês acham, irmão? Vocês vão estar aqui ou não? Sim ou não? Quem vai participar aí, dá Quem um acha? foguinho, um amém, um Manda coração. um aleluia aí, manda meu um Deus do aleluia, céu. Tá? Vocês estão parecendo presbiteriano, tá com frio aí. Ô, Jesus. Tô brincando com os irmãos presbiterianos. Sempre faço piada com os irmãos presbiterianos. Não é porque eu sou assembleano, irmãos, porque eu não sou assembleano. Não, eu sou assembleano, assim, sou presbiteriano, também sou adventista, católico e... Mas no sentido católico e apostólico. Apostólico, né? Mas não romano. É. Mas tá tudo bem se você tá... Não importa o que você diz que você é. O que importa é o que o Senhor diz sobre nós, né? E se nós nascer de novo, aí que é o negócio. Sim. Olha lá, o povo quer, diz que vão estar aí. Se eles não tiver, ó, vou anotar o nome de quem diz que vai estar. Se não tiver, vai levar falta. Entendeu? Então, Que horas? 9h30 também. Pode ser 9h30? 9h30. 9h30 é um bom horário. É nesse mesmo horário, tá? Mas chame mais gente. Chame mais gente, mande Ó o da pra mais Luia aí. Beijo pessoas. da Luia. Um abração da Luia. Saudade, amado. E não deixe de fazer a aquisição do livro se você desejar entender mais, tá? Eu vou usar ainda bastante ele aqui. Tem muitas notas já tomadas aqui, né? Que eu quero conferir com os irmãos. E são muitos detalhes, cada parágrafo dá para você percorrer vários textos da Bíblia. Por isso que eu falo que são mais de 300 passagens falando disso. Eu acho que, sinceramente, essa série de lives sobre a Grande Tribulação pode ser que dê mais conteúdo do que o que acontece depois da morte. E é um assunto legal, né? É um assunto legal, muito legal e muito iluminador e também esclarecedor pra gente não ser enganado. Sabe, gente? Por tanto palpiteiro, por tanta gente que fala coisas sem pé, sem cabeça na internet, sem estudar a Bíblia com seriedade e profundidade, tá? E eu tô tentando dar aqui pros irmãos o melhor, que é esses conteúdos que a gente tem também ganhado, tá bom? Amém. Sobre a proposta de participar do projeto, quem quiser, me procure, tá bom? Procure, pode falar comigo Então, também. para quem só revisando então essa é a questão, o livro tem são 6 volumes de capa dura, 3 mil são 3 mil páginas no total dessa obra do Gouveia. E isso aí é para quem participar, ajudar a financiar. Então, lembrando que o trabalho do Dani é trazer livros. Vocês que querem acompanhar o trabalho do Dani, nós vamos fazer em collab essa live aqui. Eu vou deixar salvo em collab no Instagram. Sigam ele lá, irmãos, né? Acompanhem. Então ele só traz do inglês para o português aqueles livros realmente que ele acha relevante mesmo, que
E então participem disso, né? Eu tô participando. O meu, né, é 450, né, o total, né? 480. 480 o total. Você que tem condição de pagar à vista, amém. Eu não tenho, fiz em 6 vezes de 8. Isso. Né? Até porque 8 de 60. 8 de 60. Isso. 8 vezes 60. E vai ser feito só ano que vem, para os irmãos entenderem. Não, terminou, acabou. Não, é um jeito de você ofertar, ajudar a ser traduzido, abençoar essa obra. E no final, né, o teu nome vai estar lá, o teu endereço lá vai ser enviado para você. O Dani tá aí, esse compromisso. Exatamente. Tá bom? Tá. E pode confiar. Amém, amados? Então vamos orar? Vamos orar. Agora eu orei para começar, o Dani vai orar para concluir. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque, como diz a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ela é tanto para as coisas de perto como de longe da nossa existência. Senhor, ela guia-nos nas coisas diárias e também nos aponta como um holofote o que está lá na frente. Nós queremos andar na Tua palavra e guardá-la, Senhor, em nosso coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Nos ajuda a nos deter sobre a Tua palavra da profecia, a Tua palavra profética, porque como uma candeia ela brilha em um lugar tenebroso, Senhor. Amém. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Que o Senhor possa produzir essa expectativa da Tua vinda no coração de cada irmão que assistiu essa live, cada um que vier a assistir, aonde quer que o Senhor leve esse conteúdo, Amém. Aonde quer que o Senhor alcance as pessoas. Que o Senhor seja glorificado, que nós fiquemos admirados com a perfeição da Tua palavra, Amém. com a perfeição do Teu reino, com a iminência do Teu retorno, Senhor. Nos ajuda a viver de forma que Te glorifica. É o que nós pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, o Dan, você tem algum número de telefone que aqueles que querem adquirir possam entrar em contato? Pode ser o meu celular mesmo. Você quer falar aqui então? Não tem problema, pode ser o número. Eu vou escrever aqui, ó. O número é 18 981 11 8471. Pode me procurar. Tem um irmão em Maringá, o irmão Leonardo, que está nos auxiliando. Quem me procurar com seriedade para participar, né, eu vou depois repassar o contato dele, porque é ele que está fazendo a listagem dos irmãos, colocando na planilha, fazendo os recebimentos, né, para a gente poder começar a fazer a tradução dessa obra no comecinho do ano que vem. Né? Nós temos que levantar o custo ainda, por isso nós estamos divulgando para os irmãos poderem participar. E vai começar a tradução o ano que vem, tá? Mas os irmãos já estão começando a pagar, já estão entrando agora. Então, pode me procurar nesse número aí. 18 981 11 84 18 é 31, né? 18 981 11 é 31. 84 71. O irmão pode mandar lá, que é mais fácil. Eu vou fazer a postagem, mas quem quiser Isso. Já entra em contato pra... Que às vezes vão falar, deixa pra depois. Eu acabo querendo, eu falo assim, putz, devia ter falado com o irmão, esqueci. Obrigado, irmão, por fixar, tá? Então, é isso. Vai ser uma bênção, vocês vão estar abençoando também esse projeto que tá no coração do Dani. E é isso. Eu ouso dizer pros irmãos que só a eternidade vai mostrar o valor da gente trazer esse conteúdo aqui pra igreja no Brasil, irmãos. Sabe? A igreja brasileira tem muito pouco material de peso. A maioria tá tudo em inglês, alemão, francês. A gente quase não tem nada. A gente é muito carente de materiais de peso. Eu dou graças a Deus de ter conhecido irmãos eruditos, irmãos sérios, que me ajudaram, me apontaram o caminho, né? Irmão Delcio Meirelles, irmão Gínia Francesco, Christian Shen, que mostraram essas pérolas, né, que a gente está tentando garimpar e trazer aqui para os irmãos, tá? E Dani, e dos livros que já tem na loja, já traduzido, tem um assim que você fala assim, cara, os irmãos teriam que ler isso aqui é... Eu acho, por exemplo, que dos livros que estão lá, né, na ênfase de estudo profético, esse aqui é master, tá? Você teria que adquirir e ler. Esse é um, e também um outro que está lá que chama O Reino Futuro de Deus, né, do mesmo autor. Sobre vida espiritual, crescimento espiritual, tem um do irmão A.T. Pierson. O A.T. Pierson foi o sucessor de Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, um grande evangelista, um homem de Deus. O livro chama-se A União do Crente com Cristo. Ele vai mostrar para você os 7 níveis de união que você prova com o Senhor e o caminho para a vida vitoriosa sobre o pecado. Né? Esse livro é fantástico, fantástico. Então esses 2 livros, esses 3 livros que eu falei aqui são, para mim,
assim, super indicados. Se você não tem, você precisa adquirir e lê-los, tá? Porque é diferente de tudo. Sobre estudo de profecia de forma geral também, a série As Grandes Profecias, que nós já estamos com 2 volumes traduzidos do Pember, esse grande gigante espiritual, também vale muito a pena você adquirir e fazer a sua leitura e seu estudo. Né? O irmão Delcio chega a dizer que é o melhor conteúdo sobre escatologia que você vai ter lido. Você vai ter feito o melhor curso de escatologia depois de ler as 4 obras, os 4 volumes completos. Né? Nós já traduzimos 2. Então essas são indicações, mas você pode olhar os títulos lá e escolher de acordo com o que for melhor para você, tá bom? Amém. Entra lá no link da bio do meu Instagram, que tá lá o Linktree, você pode entrar e fazer a aquisição, seja em EPUB ou seja em livro físico. Irmãos, então esse número, só que me perguntaram, esse número é para quem quer participar do financiamento coletivo, do livro, dos comentários do Robert Gouveia, do Apocalipse, que são 6 volumes de capa dura, tal. E, na verdade, quando você está participando desse financiamento, você não está comprando os seus livros. Você está ajudando o livro a ser traduzido. Isso. Entendeu? Porque a gente precisa também para isso. Precisa de um valor inicial para pagar tradutor, para... diagramador, capa, impressão, um monte de coisa. Então, você está ajudando o livro a ser traduzido. Por final, isso que você vai ganhar essa versão especial lá no final. E aí no final você recebe na sua casa. Quando ele for... Certo? Tá bom? Então é isso, irmãos. A gente se vê amanhã com a graça de Deus. Amanhã a gente sigam o Dani. O Dani é @DanielDEQM. Né? Mas vai ficar aqui, o pessoal vai ficar... Vai estar por live compartilhado também, live compartilhado no Instagram. Ele não tem teco-teco. E YouTube é @Escriba do Reino. Tá? O Escriba do Reino no YouTube. Mas se vocês seguirem no Instagram, vocês já conseguem ver os canais do YouTube dele e tudo mais. Tem uma irmã perguntando aqui o que os dois... O que é? Os dois que ele falou? Os 2 livros? Os 2 que ele falou, os 2 livros que você tá falando. O primeiro de profecia bíblica é esse aqui, né? Que fala sobre Mateus 24. Mateus 24 o assunto que nós estamos tratando, né? Nós estamos estudando. Profecia do Monte das Oliveiras. E o outro é O Reino Futuro de Deus, né? De Robert Gouveia também. E de vida espiritual, a união do crente com Cristo, do A.T. Pierson. A.T. Pierson, né? É o nome dele. É o amigo do George Miller, biógrafo do grande homem de Deus George Miller, o pai dos órfãos de Bristol, e amigo do Spurgeon, que sucedeu ele no Tabernáculo Metropolitano. E também as obras do Pember, né? As Grandes Profecias, volume 1 e 2. Tá bom? É isso. Amém? Tem pergunta? Vai responder alguma pergunta? Se ficou pergunta? É verdade. Nós nem oramos, não oramos? Oramos. Eu sou assim também. Eu perdi na live, começo a falar um monte de coisa, eu oro de novo que eu não lembro. De acordo com as profecias, estamos na abertura do 6º selo? Não abriu nenhum selo ainda. Abriu nenhum selo ainda. Vai lá no meu canal, você que fez essa pergunta, pega a playlist lá, Tempo do Fim. Tem 44 vídeos lá gravados. Toma. Estudando o assunto dos selos. O assunto dos selos, do Tempo do Fim. Tá tudo lá. Você vai ver por que não abriu nenhum selo ainda. Até um ano atrás eu acreditei que tinha aberto já algum. Agora eu já tô claro que não. As 2 casas de Israel, Judá e Efraim, ele fala para os falsos líderes. É para os A1 a 7:1 termos cuidado com eles e não com as guerras, terremotos e maremotos, ou com outras coisas, e sim com os falsos profetas e líderes. Eu não entendi muito bem, irmão. Não entendi a pergunta também. Não sei se foi um comentário. Mas é isso. Quer dizer que se eu não entendo parábola, sou gentil? Não. Não, irmão. Acontece o seguinte. Boa pergunta, irmã Ju. Boa. Não. Você é gentia. Eu sou um cara gentil, mas não gentil desse jeito aí, né? Não, o ponto é o seguinte, que as parábolas estão explicadas para a igreja. E os judeus, porque não creem no Novo Testamento, eles não têm como entender. É porque as coisas do Espírito são dadas àqueles que são do Espírito. Sim. Tem coisas que eu não entendo também das parábolas, mas eu tô entendendo. Mas você pode orar e a Escritura e o Senhor Jesus vai ter explicado já. Nossa, por meio dos apóstolos, por meio do ensino dele. Para a igreja vai ficar claro. Agora, para Israel, sem o ensino de Cristo e dos apóstolos, está fechado. Entendeu? É isso que quer dizer. Você pode não estar entendendo agora, mas se você fizer um estudo, se você pegar, como eu estou falando aqui, esses materiais, tudo que nós estamos colocando aqui, e estudando a palavra e orando ao Espírito Santo, ele vai te revelar. E não quer dizer que você tem que entender todas as parábolas. Isso. A grande vantagem de um discípulo, os discípulos também não entendiam. Mas qual que era a vantagem deles? Que eles iam a Jesus e Jesus explicava. Eles estavam do lado de Jesus, então eles perguntavam. Então essa é a vantagem que nós temos. Nós podemos perguntar a Jesus. Não, por exemplo, você pode não entender a parábola das 10 virgens. Mas você entende a da ovelha perdida.
Você entende que a ovelha perdida era você, que Isso. Jesus é o pastor. Só que assim, os gentios e os judeus, eles não entendem nem Não tem que essa. entender nada. Eles não, por quê? Porque eles não têm o Novo Testamento aberto, eles não têm o Espírito Santo e não têm as palavras de Cristo como palavras inspiradas. Tá entendendo? Então fica fechado para eles. É isso que a gente quer dizer. Mas é muito boa essa pergunta, que às vezes era uma dúvida de todas as pessoas, né? E ela falou assim, nossa, eu não nasci de novo, não entendo Não. Nasceu sim. Amém, irmãos? Então, ó, um beijo no coração. E Jesus é o Senhor, o reino vem. E até amanhã, às 9h30 da manhã, se Deus quiser. Esse mesmo horário. Esse mesmo bate-canal. Esse mesmo canal. Paz, amados. Tchau. Tchau, tchau.